gostaria de cumprimentar a iniciativa da vereadora Ana Paula, que foi muito importante essa sessão especial em que comemorou os 10 anos da Lei de Inclusão, lei essa que começou a ser debatida ainda no governo Lula e que foi aprovada no governo Dilma. E que hoje, graças a essa sessão, eu me debrucei sobre ela e olhei mais atentamente. Na verdade, muitas questões relacionadas à acessibilidade e à inclusão, eu fui ter contato depois que eu entrei na política e comecei a olhar a saúde como um todo. Eu acho que não existem pessoas essencialmente desumanizadas. O que existe são pessoas descapacitadas ou pessoas que não foram orientadas, onde eu também estou com esse caminhar, aprendendo bastante sobre inclusão e sobre todas essas pautas importantes, o autismo, com os colegas vereadores tenho aprendido bastante. Então essa sessão de hoje ela teve um significado muito especial, eu acho que ela foi muito importante, foi muito proveitosa e fica meus parabéns à minha colega vereadora professora Ana Paula, minha colega que senta comigo na Câmara e que tenho tido esse grande aprendizado com ela. E assim como eu acredito que nós precisamos de tempo para entender as situações, às vezes nós precisamos de tempo para entender uma doença, quando a gente tem um paciente, um doente, que se apresenta com uma doença grave, uma doença que vem arrastada, uma doença que não tem um diagnóstico único, o médico precisa de meses para trabalhar em cima daquele doente e para alcançar um diagnóstico. É assim que eu vi que foi a prefeitura de Bagé quando assumiu o presidente Mainardi, ou o prefeito Mainardi. Principalmente na questão da saúde pública. O diagnóstico do quadro, do próprio quadro da prefeitura, era um diagnóstico terrível. A prefeitura vinha com endividamento, fornecedores que se negavam a entregar material. Então, foi uma situação de UTI em que essa prefeitura foi encontrada. Na questão da saúde, nós tínhamos o atendimento das crianças na UPA, que não estava sendo realizado. E aqui eu nem falo de pediatras na UPA, porque existe uma dificuldade tão grande de se encontrar pediatras para botar a atender na rede pública, mas nós não tínhamos atendimento das crianças na UPA, elas eram encaminhadas para a Santa Casa. Nós tínhamos a questão do raio-x da UPA que estava encaixotado, o outro raio-x lá estragado, não se tinha o diagnóstico do que tinha que ser feito para botar o raio-x em funcionamento. A questão da ecoterapia, que a profissional que ministrava a ecoterapia foi demitida ainda na transição, não foi demitida pelo Mainardi, foi demitida na transição, então não tinha ecoterapia também. O posto Morgado, que não conseguiu ser inaugurado porque tinha problemas para ligar a luz, não tinha o mobiliário, o posto pronto, mas não se conseguia inaugurar. Então são várias, a casa de hospedagem que foi encontrada numa situação, a casa de hospedagem inabitável. Então foram muitas questões que foram encontradas que demandam tempo para uma prefeitura colocar em ordem. E outras coisas vão aparecer. A questão da mortalidade, hoje, como a Cláudia falou aqui, mortalidade infantil, é um problema que não vem de um dia para o outro. É um problema que se constrói ao longo de meses, de abandono da rede de atendimento básico, da busca ativa das gestantes. Quando se delega o pré-natal só para o Estado, daqui a pouco nós temos que reforçar o pré-natal nas unidades básicas, trazer mais ginecologista obstetra para o município, não deixar só na rede assistir, ou melhor, fazer uma conexão entre o posto, a grávida, ela pode começar o pré-natal no posto de saúde, mas se tem com a enfermeira, mas se tem um problema, ela vai para o assistir, perde a conexão com o posto, do assistir, às vezes vai para o bloco, precisa toda uma horizontalização do atendimento, todo o encadeamento, uma busca ativa, tudo isso nós vamos ter que trabalhar. A questão da imunização.
Eu tenho visto muito câncer do colo do útero. Nós temos vacina para o câncer do colo do útero e nós temos tido uma baixa cobertura vacinal. Isso nós vamos ter que trabalhar. Então, são muitos diagnósticos e muitos desafios que não vão se resolver do dia para a noite. Eu acredito que precisamos de muito trabalho, precisamos colocar as pessoas certas no lugar certo. Uma das questões dos profissionais que trabalham é a comunicação com o povo. Isso nós vamos cobrar bastante de quem está envolvido na saúde pública, que tenha bastante comunicação, ouvir a demanda das pessoas. Eu tenho recebido aqui na Câmara vários profissionais, principalmente da área da saúde, as assistentes sociais, as psicólogas, que não foram contempladas no aumento do ano passado, do governo anterior. Eu gostaria até de saber quando foi o último aumento delas, se foi no governo anterior ou foi lá no Dudu, mas elas ficaram à parte para o vereador Maurício. Vereador Leopoldo, elas me procuraram, assim como devem ter procurado todos os colegas vereadores aqui, reivindicando. Eu acho justa essa reivindicação delas, mas o último aumento que elas tiveram foi há 9 anos atrás no governo Dudu. Elas passaram os últimos 8 anos do governo Lara sem aumento. Eu nunca entendi por que tantos profissionais não receberam aumento no governo passado, só uma pequena parcela. Isso aí trouxe um grande problema. E nosso material humano está sofrido, ele está desvalorizado. Nós temos levado isso aí em todas as oportunidades para o governo estadual, nosso governo municipal, para olhar para o servidor. Nós temos consciência disso.